Alguém disse que isto é o parque de diversões do diabo. Aqui não tinha nenhuma igreja. Os fiéis eram enviados para morrer aqui. No primeiro ano que estive aqui, tinha uma voz que eu ouvia continuadamente dizendo: sai da cidade, abandona Magadã. Magadã, uma cidade portuária de 150 mil habitantes. Está no mar de Okhotsk, no extremo oriente da Sibéria, a cerca de 2.000 quilômetros da cidade mais próxima. Magadã era o centro administrativo dos campos de morte de Stalin, na região ártica de Kolyma. Os gulags, um vasto sistema de campos de trabalho e prisões na Sibéria, onde entre 1932 e 1954, milhões foram aprisionados e morreram de frio, de fome, ou foram simplesmente executados. Sabemos que existem muitas e muitas sepulturas não identificadas e efetivamente chamavam Magadã de um grande lugar de sepultamento, e os próprios prisioneiros puderam testemunhar a morte de milhares e o empilhamento com escavadoras de centenas de pessoas, centenas de corpos, numa vala comum, em diferentes épocas do ano. Quando o ouro e outros metais preciosos foram descobertos na região de Kolyma no início do século XX, uma riqueza para alimentar a esfomeada expansão industrial da União Soviética, o projeto Dalstroy de Stalin, uma agência governamental criada para extrair as reservas de minério, aproveitou inicialmente os criminosos como mão de obra, mas os prisioneiros em breve incluiriam aqueles que se julgava serem inimigos do Estado, intelectuais, adversários políticos e, por fim, cristãos. Para a mente socialista, era um cenário ideal. Aos inimigos do Estado era dada uma utilização produtiva em desenvolvimentos industriais cruciais, com o maior retorno possível de investimento, não lhes permitindo, simultaneamente, envenenar o ideal socialista. As condições eram brutais. Os prisioneiros, homens e mulheres, eram forçados a trabalhar 12 horas por dia e a alimentação era racionada. A combinação de exaustão, fome e condições climáticas extremas reduzia a esperança média de vida para 6 meses. Não sabemos exatamente quantos estavam presos e os arquivos não estão disponíveis para sabermos realmente quantos morreram. Existem diários de bordo que revelam quantos prisioneiros foram transferidos de Vladivostok para Magadã. Por vezes, 6 a 7 mil num navio. Existem algumas contagens de prisioneiros registradas com quantos foram contados num determinado dia em Magadã. Eu tinha uma lista e, a 17 de outubro de 1942, existiam 165 mil prisioneiros em Magadã. Os prisioneiros chegavam, eram selecionados e enviados para os campos. Stalin enviou muitos católicos para o extremo oriental da Sibéria, e estes, reprimidos, são as pessoas que estavam nos campos de prisioneiros. Eram exilados após serem libertados, e por serem exilados eles ficavam, casavam e constituíam família. E assim, os reprimidos são as pessoas que eu encontrei em Magadã, que tinham sofrido nos campos de prisioneiros. Após a perestroika, em 1989, o padre Michael Shields foi enviado para Magadã pelo arcebispo Francis Holley de Anchorage, Alasca, para celebrar a primeira missa pública na cidade. Quando eu recebi o telefonema para vir, não era nada que eu quisesse. Não era sequer algo que eu tivesse imaginado. Eu tinha desistido de Magadã, não gostava de Magadã e estava com muito medo. O padre Michael e seu colega, padre David Means, inicialmente viviam e celebravam missa num apartamento reformado. Houve um momento durante o retiro que foi como se o Senhor usasse a sua graça e o meu medo, e unisse tudo, criando esta enorme bênção.
E eu acordei na manhã seguinte a esse acontecimento, e o meu coração estava cheio de alegria, e eu sabia que era o seu chamado, e era a sua obra. E o que é obra de Deus, temos que o fazer, visto que é tão atraente. Não é a minha vontade, não é a minha ideia, é o chamado de Deus. E assim, sou livre para dizer sim. E é Ele que me mantém aqui. A congregação dos Irmãos do Coração de Jesus rapidamente lotou o pequeno espaço e, com a ajuda da obra de caridade católica Ajuda à Igreja que Sofre, construíram uma nova igreja. Desde essa época, o trabalho do Padre Michael desenvolveu-se para abranger as necessidades da florescente paróquia e da comunidade, com um enfoque particular nos denominados reprimidos, essas últimas testemunhas dos gulags. Sou chamado para rezar nos campos. Estas pessoas certamente rezaram nos campos. Muitas delas eram católicas. Eu quero reuni-las. Ninguém fez isso antes. Portanto, fiz literalmente um anúncio por toda a Magadã através de contatos e reuni pela primeira vez as pessoas dos campos de prisioneiros na biblioteca pública. Eram 80 a 90 pessoas que nunca tinham se visto, embora talvez tivessem estado juntas no campo de prisioneiros. E estas pessoas viviam isoladas nos seus apartamentos, muitas vezes sem dizerem às suas famílias quem eram, visto que tinham medo que isso tivesse impacto no seu trabalho, nas crianças e na sua educação. Portanto, estas reuniões tornaram-se num local onde podiam recuperar as suas vidas e começar a falar do que aconteceu. Pouco a pouco, começaram a partilhar as suas histórias e eu senti a necessidade de fazer isto regularmente. Assim, nos reuníamos uma vez por mês, no último sábado, e temos feito isto ao longo dos anos. Sim, e todos nós passamos a gostar muito do Padre Michael. Tê-lo aqui é como... Não, o Padre Michael é simplesmente como se fosse um de nós. É simplesmente isso. Isto é muito importante para as pessoas. Elas conseguiram começar a falar do grande sofrimento das suas vidas, algo sobre o qual não conseguiam falar antes. Eu fui preso antes de nascer, no útero da minha mãe. Quando me prenderam, eu não tinha paz. Não tinha ninguém. Foi uma época terrível. Era inverno. Eles nos batiam tanto, nos atormentavam muito cruelmente. Juntavam-nos em caminhões de gado para nos transportarem para os campos de trabalho. Depois, nos obrigavam a andar a pé durante 120 quilômetros pela taiga. Não existiam casernas nem casas, apenas tendas. Imagine, já estava 50 graus abaixo de zero. Eles nos amontoavam nessa tenda. Os beliches estavam dispostos em 2 filas, feitos de forma tosca. Árvores com uma camada de ramos cortados de forma grosseira, só isso. Nos ordenaram imediatamente que derrubássemos as árvores da floresta. Trabalho imediato, abate de árvores. O frio era horrendo.
Это было самое страшное. Éramos equipes de 8 pessoas. Para começar, tínhamos de derrubar 10 metros cúbicos de madeira, que depois tínhamos de cortar em porções de 2 metros cúbicos e empilhar. Eles aumentavam continuamente a quantidade, para 12, depois 16 e 18 metros cúbicos. Claro que passávamos fome todos os dias, sem almoço, apenas algum pão. Quem é que podia aguentar firme? Guardávamos um pedaço para o jantar. Quem não podia, comia tudo pela manhã e depois ficava sem nada. Nada. E a sopa, meu Deus. Água, uma espécie de água, sem qualquer gordura, nada, a não ser uns grãos boiando. A humilhação era constante, o regime terrível, devido à excepcional brutalidade. Quando estávamos em Varranca, eles verificavam o registro. Tinham de o fazer, e o faziam quando queriam. E nós ficávamos ali, em posição de sentido, no meio da noite, seminus. E o mais terrível era durante as tempestades de neve, quando por alguma razão todos eles começavam a executar os seus procedimentos, os soldados entravam nas casernas e verificavam tudo. Levantavam o assoalho, as tábuas, deslocavam os beliches, verificavam tudo e todos. Tudo segundo as regras, e só depois de terminarem de verificar tudo é que mandavam todos para as casernas. Imagine, era muito duro. Tivemos um diretor cruel durante meio ano. Ele dizia, não preciso do seu trabalho, preciso do seu sofrimento. Era o que ele dizia. Era assustador. Eles sempre dizem, não guardo ressentimento no meu coração. Devido à sua oração, eles aprenderam a perdoar. Creio que é por isso que sobreviveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, tende piedade de mim. Através da tua enorme compaixão e infinita misericórdia, apaga os meus erros, elimina repetidamente as minhas falhas, expia os meus pecados. A oração estava conosco a cada passo. Não conseguíamos aguentar sem oração. Havia momentos em que simplesmente o fim parecia ter chegado. Pensamos, acabou tudo. Não vamos sobreviver. E, no entanto, nós voltamos para o Senhor e tudo voltou a seu lugar. Muitas vezes eles rezavam à noite sem sequer moverem os lábios e estavam em silêncio, pois, se houvesse algum sinal ou indicação de que rezavam, podiam ser afastados e colocados numa prisão. Eles arriscavam muitíssimo. Fiz este pequeno livro. Pode-se ver como costurei, bordei um pouco e criei um pequeno livro de orações. Eu própria escrevi algumas, enquanto que em outros locais, outras mulheres escreveram várias orações, as que vinham na memória. Nos deram peixe, linguado, com grandes espinhas, com as quais fiz um pequeno buraco na ponta, passei uma linha e bordei 2 grandes imagens da Mãe de Deus. E tudo isso porque a Mãe de Deus sempre me ajudou. Fazíamos rosários de pão. Amassávamos as contas assim, até termos 55 e mais, e depois com agulha e linha. Tudo isso era estritamente proibido.
Meu querido povo, sempre que ouvimos estas palavras, regressam dolorosas memórias, muitas vezes. Mas temos de nos lembrar pelos outros, pelo futuro. É por isso que nos curvamos humildemente perante estes homens e mulheres que prestam testemunho. Muito obrigado. Não é uma ação política, é do coração de uma vida humana. O Michael salva-nos a todos. Ele nos dá alegria. O fato de estarmos juntos, um com os outros, é realmente muito bom. Ele é muito bom, o Michael. И он очень хороший, Майк. Eles sempre lamentaram não haver realmente um local onde pudessem rezar e relembrar os seus mortos. Tem um monumento em Magadã chamado a Máscara das Tristezas, mas é mais ou menos uma gigantesca máscara russa, que não é especialmente apreciada pelos reprimidos, embora eles vão lá algumas vezes, mas não existe um local para rezar. E assim, quando nós construímos uma igreja, construímos especificamente uma capela, a qual chamamos Capela dos Mártires, por aqueles que morreram nos campos de prisioneiros. Todos os reprimidos trouxeram cruzes para as suas famílias e para os seus amigos. E nós as colocamos na parede do altar. É apenas para nos lembrarmos onde estamos, por quem estamos rezando, e com quem estamos rezando? É que eu julgo que muitas destas pessoas que morreram são santos não canonizados. Portanto, temos ícones na capela que representam padres, religiosos e leigos que morreram na região de Colima. Não estão oficialmente canonizados, mas certamente, aos olhos do Senhor, eles são santos. Não tenho uma pessoa na paróquia que não tivesse alguém enviado para os gulags. Alguém que tivesse sofrido nos gulags. Portanto, uma doutrina do medo que foi plantada no coração das pessoas ainda permanece até hoje. As pessoas ainda sentem um medo profundo. Portanto, o impacto é enorme, bem como a destruição das vidas e das famílias. E com isso, a depressão, o alcoolismo, famílias separadas, taxas de divórcio. Os divórcios chegam a 80% na Rússia. As pessoas perdem a sua alma. Os comunistas quase destruíram a igreja. Mas quando a fé é redescoberta ou descoberta pela primeira vez na Rússia, as pessoas crescem muito depressa. Eu procurei algo no sexo e no álcool. Onde quer que procurasse, não encontrava nada, até que vim à igreja. E foi quando percebi que precisava de Deus e precisava da igreja, isto é, daquela comunhão que não consigo atingir neste mundo, no qual nada, o qual só me deu o vazio. Nela, consegui verdadeiramente uma paz de espírito e estabilidade. E foi onde encontrei finalmente a minha família. A igreja me deu uma nova oportunidade de vida nesse mundo. Eu podia ter morrido antes de vir aqui. Eu acredito numa verdade, viver em Deus, que me ajuda todos os dias e a quem vejo no mundo real em respostas às minhas orações. É quem me guia em vários momentos de desafios. E estou certo que é quem me guia nesses desafios para que eu possa estar cada vez mais perto dele. Ele regozija-se por eu proteger a sua criação. Ele regozija-se por nós o adorarmos.
Nós tínhamos feito um retiro, e no retiro há um momento em que se mencionam crianças e se acendem velas, sendo estas velas acesas por cada criança abortada. Estavam lá 5 mulheres, e no final da cerimônia eu contei 47 velas destas 5 mulheres. E não é de todo incomum ter feito 10 ou mais abortos. Eu tinha 3 filhos, agora são 5, com o nascimento de 2 gêmeas. Vivo com o meu noivo. Descobri recentemente que estava grávida. Quando descobri que estava esperando gêmeas, a minha sogra não queria que as desse à luz, por razões financeiras. É claro que era tudo por causa do dinheiro. Eu estava feliz, apesar do meu pensamento seguinte ter sido que quando o meu noivo soubesse, ele iria me mandar para um único local, para interromper a gravidez. Como já tínhamos 3 crianças, como poderíamos ter mais? Sendo que ainda não éramos autossuficientes. Era isso. E assim, é como ele vai estar na 11ª semana, imagine. Ele já terá a cabeça, as mãos, pernas e até o estômago será visível. Uma criança real que uma pessoa pode segurar nas mãos. Experimente, não tenha medo. Imagine como se parecerá. E agora segure-o, como uma mãe segura um filho. Segure-o. Sim, assim mesmo. Muito em breve, em cerca de 20 semanas, já poderá segurar o seu próprio filho. Eu fui para o hospital e vi logo na porta que este era o local onde podiam vir mães com necessidade de ajuda. Uma espécie de local de apoio. Eu não me lembro exatamente do que estava escrito lá. Entrei e eles me explicaram como poderiam me dar alguma ajuda. Foi aqui que conhecemos o Padre Michael, que nos tem ajudado já há 2 meses. A Rússia tem problemas econômicos, podendo ser esse um dos principais problemas que leva as jovens mulheres a abortar. Mas muito frequentemente, também descubro terríveis influências de maridos, namorados, avós. Dizem que uma criança é um incômodo, que uma criança é um entrave. De forma moderada, se diz que, para cada 10 nascimentos, ocorrem 13 abortos. Seja onde for, 70 a 75% das gravidezes terminam em aborto. Sei que isso é um fato, não apenas em termos de um aborto, mas de abortos repetitivos. Юля, смотри. O que eu gosto é... Vou até ao local a que chamamos maternidade e passeio com estas jovens mulheres e... Quem se encontra agora à minha volta? A avó, que pretendia um aborto. O namorado, que pretendia um aborto. O marido, que pretendia um aborto. E todos estão encantados com este novo nascimento. E eu penso, que tragédia se ela tivesse abortado, visto que agora tem este tesouro. E isto acontece todas as vezes.
Uma das grandes dádivas na Sibéria, na Rússia, é a vida monástica. Os russos compreendem os monges. Portanto, a espiritualidade que eu gosto de viver é a de um monge numa paróquia, para mostrar às pessoas o que significa rezar rezando. Uma pustínia é uma palavra russa que significa deserto, e é um local onde a pessoa vai rezar. Normalmente vou para uma pustínia uma vez por semana, cerca de 24 horas, e é um local para encontrar Deus. A parte mais difícil da pustínia é que vamos lá para não fazermos nada. Eu sou ativo e por isso é difícil não estar ativo. Por isso, o mais difícil é aguardar a sua palavra, esperar que Deus fale. E é o suficiente para viver muitos e muitos meses com base naquele momento em que Cristo se revela a si próprio. É uma verdadeira janela para o divino. Aqui, encontrei o que andava à procura enquanto padre. Uma forma de me esvaziar e ser preenchido por Cristo de um modo incrível, através do sofrimento destas pessoas, através do sofrimento deste país, através da dor deste país, através das incríveis alegrias deste país. A Rússia é um local onde existem muitas e muitas lições para aprender. O que precisamos de aprender é o quão facilmente conseguimos desumanizar uma pessoa. Conseguimos aprender como é fácil que a vida deixe de ser sagrada, e é certamente uma lição que o mundo tem de aprender.